A parte 3 da aula da oitava etapa, a implementação, ela vai ser dedicada a mostrar alguns destaques na produção do código. Em relação à aula anterior, o código não evoluiu muito mais, mas eu quero destacar uns aspectos que eu fiquei devendo lá na aula da etapa 7. Bom, e a questão, então, em foco nessa parte é a busca de fragmentos de algoritmo na modelagem. Bom, nós sabemos que tanto na etapa 7, a modelagem de algoritmo de método com diagrama de classes, quanto na etapa 8, de implementação, que eu também vou produzir os algoritmos dos métodos, só que não em formato diagramático, mas em formato textual de linguagem de programação, eu preciso executar esse procedimento de busca de fragmentos de algoritmo. Até para quê? Até para aproveitar a modelagem que eu já fiz para não modelar o algoritmo, ignorando a modelagem que não faz sentido. Bom, e nós temos então, isso lá no curso conceitual, também mencionado na aula da etapa 7, a prática, duas fontes, né, que nós vamos buscar, que estão aí colocadas no slide. Nós vamos buscar nos diagramas de máquina de estados o quê? Alteração de valor de atributo na transição. Então, qual é a ideia? Eu tenho um método que é o gatilho da transição. Quando esse método do gatilho da transição ele é executado, a transição acontece. Quando a transição acontece, pelo menos um valor de atributo é alterado. Então, qual é a conclusão? Que aquele método do gatilho ele é o responsável pela alteração de valor do atributo, direto ou indiretamente. Muito bem. Então vamos buscar fragmentos para o método do gatilho. E a segunda fonte, o diagrama de sequência, o que acontece? Na execução de um método, nós buscamos o que? Os envios de mensagens que acontecem. Um ou mais envios de mensagens acontecem na execução do método, e isso nos diz o que? Olha, quando esse método for executado, esses envios têm que acontecer, e nós traduzimos isso em fragmentos de algoritmo. Veja, seja em formato diagramático, seja em formato de linguagem de programação. Lá na aula da etapa 7, pelos exemplos que nós selecionamos como exemplos significativos para modelagem do algoritmo, nós não tivemos nenhum exemplo que tratasse essa busca. E lá eu fiquei devendo, olha, vamos tentar ilustrar isso quando nós formos trabalhar na oitava etapa, que é o que eu quero fazer nessa terceira parte da aula. Bom, então eu quero destacar primeiro a busca de fragmentos de algoritmos na modelagem de estados. Nós temos apenas, para o nosso exemplo Pentágono, um diagrama de máquina de estados que é da classe jogador, que está colocada. A classe jogador é a única que tem modelagem de estados. Muito bem, e nesse diagrama de máquina de estados, que eu vou mostrar em seguida, eu identifiquei esses na execução do método inverter turno. Então observem, o método inverter turno ele vai ser gatilho de um conjunto de transições, nós vamos ver em seguida. E analisando esse método inverter turno, eu obtive esses dois fragmentos de algoritmo que estão colocados. If seu turno, então seu turno passa a ser falso, quer dizer, se seu turno é true, passa a ser false, e no fragmento de baixo, if not seu turno igual a true, quer dizer, se seu turno é false, ele passa para true. Notem, no fragmento de cima, se o atributo seu turno é igual a true, ele passa para false, e se ele é falso, ele passa para true na execução desse método inverter turno. Vamos ver de onde veio essa dedução. Então aqui está o nosso diagrama de máquina de estados da classe jogador. Aquele diagrama de máquina de estados foi produzido lá na etapa 4. E então, vejam o seguinte, onde está inverter turno? Inverter turno está rotulando esta transição, é o gatilho desta transição, é o gatilho desta transição e é o gatilho desta transição. É o gatilho de 3 transições. O que nós observamos em relação aos valores dos atributos? Vejam, na rotulagem dessa transição, a passagem desse estado para esse estado, a nossa pergunta é: quais são os valores, quais são os atributos que têm seu valor trocado? Notem, cor aqui nesse estado, cor igual a 0, cor diferente de 0, mas não me diz qual o valor. Seu turno false,
seu turno passa para true. Alterado. Né? Seu turno passou de false para true. Vencedor false, vencedor continua false. Aqui em cima, nome diferente de string vazio. Aqui embaixo, sem alteração. Então veja, nós vemos da transição deste estado para este estado, certamente a alteração do atributo seu turno, e não temos uma visão conclusiva a respeito da cor. Né? Cor aqui igual a 0, cor aqui é diferente de 0. Muito bem, então, conclusão. Puxa, quando eu executo o método inverter turno, o valor do atributo muda, do atributo seu turno muda. Então, se está falso, passou para true. Muito bem, nesse caso aqui, vejam, seu turno igual a true. Aí eu executo o seu turno nesta transição. Se nós compararmos, vemos aqui dos 4 atributos, o único que se altera daqui para cá, daqui da direita para cá, para a esquerda, estado não vencedor, é o quê? É exatamente o seu turno. Seu turno aqui, à direita é true, aqui à esquerda passa para false. E se nós olharmos aqui esta última transição, onde o inverter turno é o gatilho, o que nós observamos? Olha, novamente, aqui seu turno é false, aqui seu turno passa para true. Então observa que ao avaliar esse diagrama de máquina de estados, nós chegamos exatamente nessa conclusão, nesses 2 fragmentos de algoritmo. Se seu turno é true, ele passa para false, e se seu turno é false, ele passa para true. Muito bem, olhemos isso então agora no código. Aqui está em destaque o código da classe jogador, o inverter turno. Então, eu peguei aqueles 2 fragmentos de algoritmo, 2 ifs, e juntei num if else. Se seu turno passa para false, ao contrário, passa para true. Então aí está. O método inverter turno da classe jogador, obtido a partir dos fragmentos de algoritmos que vieram da análise do diagrama de máquina de estados. Muito bem. Isso é a primeira situação. A segunda situação, temos aqui. Então, a segunda situação, primeira situação, diagrama de máquina de estados. A segunda situação, diagrama de sequência. Bom, para o diagrama de sequência, eu quero ir lá para a nossa modelagem e eu quero pegar já um caso, aqui está, modelagem do domínio do problema. Eu quero pegar um método específico da classe matriz tabuleiro. É o método informar valor. Aqui está ele. Vejam, eu vou aumentar um pouco mais isso. Ele é um método que a gente poderia pensar que ele é um tanto quanto estranho. Método informar valor. Veja, o método informar valor, matriz tabuleiro, informar valor, eu passo, ele tem como parâmetros linha e coluna, ok? Dos elementos lá da matriz tabuleiro, porém o retorno dele é inteiro. O retorno dele é inteiro. Puxa, mas espera aí, a matriz, veja, a matriz tabuleiro, ela tem um atributo posição, ela agrega posições, aqui está a posição. Essa posição aponta um jogador, tem um atributo ocupante, que é do tipo jogador. Agora essa pergunta aqui, esse método, talvez e possivelmente o nome dele não esteja muito claro, informar valor. Que valor é esse? Que é inteiro. Certamente não é a posição, certamente não é o jogador apontado por essa posição. Que valor é esse? Então, analisando o método, nós vamos olhar isso. Se nós olharmos agora o jogador apontado pela posição, nós vamos encontrar aqui no jogador o atributo cor que é inteiro. Puxa, então esse método, na prática, ele quer pegar essa informação. Mas onde é que nós encontramos isso? Imaginem que quem está gerando esse algoritmo não foi quem elaborou o projeto, não tem essa visão que eu acabei de passar,
Aí ele vai procurar o método informar valor, na verdade ele achou o método informar valor lá no diagrama de sequência. E nós estamos aqui no diagrama de sequência do caso de uso atualizar estado, e no diagrama do caso de uso atualizar estado, onde está, aqui está o nosso método, nossa classe matriz tabuleiro. Acompanhe o meu mouse, por favor. Aqui o método informar valor que devolve inteiro. Muito bem, esse método ele poderia ter sido trabalhado do zero, do nada. Mas não faz sentido. Olha aqui os envios de mensagem que acontecem, das mensagens que acontecem durante a sua execução, já definidos aqui no diagrama de sequência, já definidos no projeto. Muito bem, então esse método ele tem que começar como? Opa, eu defino uma variável posição, invocando da própria matriz tabuleiro o método informar posição. Então vamos fazer isso. Esse nós vamos desenvolver mesmo. Ctrl C. Vamos lá para o código. Eu estou aqui no código da classe matriz tabuleiro. Aqui está o método informar valor. Então a primeira coisa que eu quero fazer é o quê? Posição igual a desponto informar posição. Aqui está. Linha, coluna, ok. O que ele está reclamando aqui? Ele está reclamando que eu não declarei a variável posição. Veja, o diagrama de sequência diz para declarar variáveis. Preciso completar isso. Muito bem. Ok, posição igual desinformar posição. O que mais que diz lá na minha modelagem? Olha, agora, para essa posição identificada, eu preciso invocar o método informar ocupada. Vou guardar isso nesta variável booleana ocupada. Vamos fazer isso no código. Bem, V igual a posição, ponto, informar ocupada. Aqui está. Muito bem, e isto, ocupada não está declarado, ok? É uma variável booleana. Muito bem. O que mais que nós vemos no diagrama de sequência? Vamos para a modelagem. Agora nós temos um fragmento combinado com o operador opt. Então veja, opt, posição ocupada, tem esta definição de valor. Este opt será traduzido por um if. Vamos observar o comentário aqui ao lado. Else, valor igual a zero. Opa, então isso aqui vai ser um if else. Muito bem, temos lá, precisamos de um if else. Precisamos de um if else, ok? Desculpe, isso. Aqui temos o if else. O que nós queremos colocar neste if else? Bom, primeiro queremos colocar a condição. E a condição é esta variável booleana ocupada. Muito bem. Voltamos lá para a modelagem. A condição é ocupada. Muito bem. Se ocupada é igual a true, o que eu faço? Eu solicito... eu obtenho o jogador desta posição. O jogador igual a posição informar ocupante. Muito bem, façamos isso. Ctrl V, jogador igual a posição ponto informar ocupante. Ok, perfeito. E agora eu faço o quê? Posição informar ocupante, eu tenho o jogador, perfeito. Então, agora eu vou fazer... Vou voltar, vamos olhar o projeto, vamos dar salto. Então eu vou definir o quê? A variável valor, como sendo o quê? O resultado da invocação do jogador, que é o ocupante, eu vou invocar o método informar cor. Sim, agora eu vou obter a cor. Muito bem, vamos lá para o código.
Né? Então, valor igual a jogador, ponto, informar. Ah, claro, não declarei jogador aqui em cima, não vai funcionar. Muito bem, declarei jogador. Agora jogador, ponto, informar cor. Muito bem, não disse o que era valor, tipo int, valor, informar jogador. Perfeito? Ok. Int, valor, informar jogador, perfeito. Voltemos lá para a modelagem. Isso é o que está aqui. E aí diz assim, olha, else, opa, um comando de atribuição, que é o quê? Vou até copiar aqui. Valor igual a zero. Valor igual a zero. Muito bem. Continua aqui. Então, else, valor igual a zero. Else igual a zero. Muito bem, vou ter que declarar esse valor fora daqui. Ctrl+C. Muito bem, que ele está reclamando aqui. Tá claro, não tem ponto de vírgula. Muito bem, ok. Então vejam, aqui está o nosso método, tá, com aquilo que nós obtivemos, aqui do diagrama de sequência. Tá? Então observem aqui, dois envios de mensagens fora do if, do if else, e dois envios de mensagem dentro. Vamos olhar. Aqui estão dois envios de mensagem fora, dois envios de mensagem dentro. Ok. Obtive o fragmento de algoritmo aqui que corresponde à informação que está no nosso diagrama de sequência. Bom, não só isso. Observem que para eu tirar os erros daqui, eu tive que declarar as variáveis. Tive que declarar a variável a valor. A declaração de variável não aparece no diagrama de sequência. Variável posição, variável ocupada, né? E aqui a variável jogador. Né? Tudo isso teve que ser declarado, senão não teria, meu código não funcionaria. Mas ainda tem um problema. Observa que tem um erro destacado aqui em cima. Aí esse erro diz assim, olha, este método deve retornar um resultado do tipo inteiro. Veja, cadê o retorno desse método que prevê um retorno inteiro? Bom, naturalmente, o valor que eu quero ver informado é o valor do atributo cor, né, do jogador. Então, qual é a ideia? Olha, informar cor do jogador ou é o valor do atributo ou é zero. Zero, nesse caso, quer dizer, olha, cor nenhuma. Cor nenhuma. Cor nenhuma, na prática, vai significar posição vazia. Ok? Então, o que falta para esse nosso método ficar consistente é retornar esta variável valor que nós definimos. Então, se eu venho aqui, se salvo, vejam, não há mais erro, temos aqui o método consistente. Agora, veja que declaração de variável e retorno do método são informações que não aparecem, nem vão aparecer no diagrama de sequência. Então, observa, o diagrama de sequência nos serviu para obter o fragmento do método, e a partir desse fragmento do método nós completamos. Né? Então, aquela ideia, né, tratada lá no curso conceitual da aula da etapa 7, e que eu digo que se repete a mesma prática na etapa 8, é o quê? Vou analisar diagramas de... Deixa eu voltar lá para o nosso slide. Né? Vou analisar diagramas de máquina de estados buscando fragmentos, vou analisar diagramas de sequência buscando fragmentos, e a partir desses fragmentos eu vou completar o nosso método, o algoritmo do nosso método. Então, eu cumpro aqui uma promessa feita lá
durante a aula da etapa 7, que era exatamente ilustrar isso com exemplo. Então aí está ilustrado na aula da etapa 8 um caso envolvendo busca de fragmentos de algoritmo em diagrama de máquina de estados e um caso envolvendo busca de fragmentos de algoritmo em diagrama de sequência. Com isso nós encerramos a parte 3 dessa aula da etapa 8.